Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. O Flamengo, que está buscando reforços para a Copa do Mundo de Clubes, já tem em mãos o jogador Jorginho, que chega nesta sexta-feira para vestir a camisa do Flamengo, assinar novo contrato. O Mengão está começando a colocar o seu projeto da Copa do Mundo em dia, né? Trazendo reforços pro Mundial. Vamos juntos aqui analisar a repercussão, a imprensa esportiva falando sobre essa preparação do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. Vamos juntos analisar todas as informações do Mengão, mas antes, dá aquela moral de sempre, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva, ative o sino das notificações. Corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, Brasília, Goiás, Rondônia, Roraima, no Acre, no Amapá. Coloca o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vini Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos lá analisar as informações do Flamengo. Vamos falar agora do Flamengo, que recebe nos próximos dias um reforço para o Mundial de Clubes, o Jorginho. Valeu, pessoal. O elenco do Flamengo segue de folga 3 dias consecutivos depois da vitória sobre o Fortaleza. Só se reapresenta nesta quinta-feira no Ninho do Urubu ao técnico Felipe Luiz. Parte do elenco, na verdade, já que vários jogadores estão a serviço de suas seleções. O Plata, em acordo com a Federação Equatoriana, vai seguir com a delegação do seu país até o jogo contra o Brasil nesta quinta-feira e depois, na sexta-feira, retorna ao Ninho do Urubu para fazer ali trabalhos e, quem sabe, se recuperar a tempo do Mundial de Clubes. Ele que tem um edema ósseo no joelho direito. Então, o Flamengo espera recuperar esse atleta a tempo. Em relação a Jorginho, o Flamengo divulgou que ele chega nesta sexta-feira de madrugada, por volta de 6 horas da manhã, no Rio de Janeiro, e vai sair por um local alternativo no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Não vai ter contato com imprensa e tampouco torcedores. Ele sai do aeroporto, faz exames médicos e aí depois assina contrato de 3 anos com o clube, vai para o Ninho do Urubu e vai ter uma conversa com todo o staff rubro-negro, incluído aí o diretor de futebol, o José Boto. Além disso, o Flamengo ainda busca outros reforços até o fechamento dessa janela especial para o Mundial, que se fecha na próxima terça-feira, dia 10. O Jorginho vai ser apresentado antes aí da viagem da delegação para os Estados Unidos, no dia 11, quarta-feira. O Flamengo busca ainda um reserva para o Arrascaeta, para que ele não seja tão sacrificado fisicamente, pontas para os lados do campo, e acompanha também se algumas saídas podem acontecer. O lateral direito Wesley sempre muito cotado no exterior, então o Flamengo acompanha com carinho se vai ter que fazer alguma reposição, mas por enquanto o Jorginho muito próximo aí de ser anunciado como novo reforço rubro-negro. Muito bem, sexta-feira então o torcedor rubro-negro estará ainda mais feliz, é mais uma estrela no elenco de muitas estrelas. É um cara que traz uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande. O Jorginho já era um cara atuando no futebol europeu que já falava dos seus próximos passos como técnico. Então ele é aquele tipo de jogador que, se eu não me engano, ele já até estava fazendo curso de licença, e é um cara que certamente trocou muitas ideias sobre a parte tática com seus treinadores mais recentes, o Mikel Arteta, o último deles. E é um cara que traz uma bagagem muito interessante para o time do Flamengo, além de muita qualidade. Eu acho que desde que essa conversa começou e foi esquentando, eu sempre deixei ali um asterisco, que é a dúvida que eu tenho, que é o aspecto competitivo, que é a intensidade. Porque assim, o Jorginho, o calendário europeu está mais apertado hoje do que ele já era, mas comparado com o nosso, um calendário mais brando, onde se descansa mais, se treina mais, se joga menos. Mesmo dentro deste cenário, o Jorginho era poucas vezes utilizado pelo Arteta quando o jogo era de mais competição. Ele era mais utilizado quando o Arsenal enfrentava times com bloco muito baixo e precisava que todo mundo, desde as primeiras posições defensivas, fossem jogadores de ótimo passe. Aqui no Brasil se joga mais, se treina menos, se machuca mais, se recupera menos, se exige mais dos jogadores e muitas vezes com o jogo mais brigado do que jogado. E isso talvez possa prejudicar o Jorginho. Tecnicamente, não há muita dúvida do quanto
quanto ele pode ajudar o Flamengo. Eu tenho dúvida quanto à parte de intensidade e longevidade. Acho que ele vai ter que ser usado com inteligência. Mas é um cara que traz muita qualidade para o meio campo do Flamengo. Tenho dúvida se ele vai ser titular. Acho isso que eu ia sim. perguntar. Tenho dúvida. Titular chega e joga? Não acho que chega e joga. Eu acho que ele vai ter que brigar para jogar. A questão é que o Flamengo está tendo muitos desfalques por lesão. Mas se a gente pegar a forma que vinha jogando o meio campo com Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, o Jorginho não tem que chegar e jogar. Ele tem que chegar e merecer jogar. É o segundo passo, merecer jogar. Ele tem bola para merecer jogar, mas vai ter que fazer por onde, porque o Flamengo tem boas opções para o meio campo. É isso, André? Eu estou de pleno acordo com o que disse o Gustavo. Do ponto de vista técnico e capacidade, pensando num jogador em forma e atuando bem, com a sua cabeça boa, e assim, a carreira dele demonstra, né, que ele é um jogador que tem muita confiança para desempenhar, independentemente de onde ele estiver. Ele fez isso nos clubes, ele fez isso na seleção italiana. Assim, do ponto de vista da capacidade do Jorginho, é uma contratação tremenda para o Flamengo, mas tremenda. Mesmo que ele não seja um titular absoluto, porque não dá para um jogador ser um titular absoluto no contexto brasileiro, ou jogando no Flamengo ou no Palmeiras, esses clubes que têm muito calendário, muita ambição e muita condição de conseguir esses objetivos. Então é uma tremenda contratação. Agora, se ele realmente, na sua entrada aqui no futebol brasileiro, se ressentir das exigências que esse ambiente nosso aqui tem, talvez ele não consiga jogar da maneira que ele quer e que o Flamengo espera. Mas eu aplaudo a contratação. Acima de tudo, independentemente de ser o Flamengo. Se ele estivesse voltando para qualquer outro clube, se ele estivesse vindo para jogar no Brasil em qualquer outro clube, eu acharia uma ótima ideia e uma ótima contratação, uma tremenda oportunidade, algo que funciona muito bem, algo que traz um impacto, é mais um jogador que a gente não esperava ver por aqui e que vai ser muito bom saber que ele está e vê-lo jogar. Começa também com um sonho, né? O Jorginho, ele começa com um sonho do Flamengo, e o Flamengo agora consegue trazer o jogador e também para jogar o Mundial de Clubes, que era aquela pergunta que todo mundo se fazia. Mas será que já vem para o Mundial de Clubes, para reforçar a equipe para o Mundial de Clubes? E sim, ele vem. Zupa, você é o Felipe Luiz, e você vai colocar o Jorginho no próximo jogo, e é um jogo importante. Ele tem que estar no jogo. Ele vai entrar. Como que você arma o time? Eu também tenho uma ideia. É difícil. Então deixa o Felipe Luiz, André Kfouri falar. Porque assim, ele é melhor jogador do que o Eric Pulgar, mas o Pulgar é um cara muito importante para o Flamengo. Tecnicamente, ele é melhor do que o De La Cruz, mas o De La Cruz dá uma dinâmica muito importante para o Flamengo. Tecnicamente, ele é melhor do que o De La Cruz, mas o De La Cruz dá uma dinâmica... É que todo mundo tem que estar recuperado, né? Eles não estão. Que dá uma dinâmica para esse meio campo muito bom. Hoje eu não acho o Jorginho melhor do que o Gerson. Não acho o Gerson mais jogador, não é mais jogador do que o Arrascaeta hoje. Para mim, hoje o Arrascaeta é mais jogador. Então ele brigaria na primeira função do Eric ou na segunda função do De La Cruz. Depende do jogo. Tem que tirar um? Eu tiro o De La Cruz. Armar o seu time com o Jorginho, vai ter que tirar. Eu tiro o De La Cruz e coloco o Eric Pulgar, Jorginho, Gerson. Eu não faria isso por livre e espontânea vontade. Mas se tiver que colocar o Jorginho, acho que o De La Cruz é o mais cotado para perder a vaga. André. Eu pensaria dessa maneira também. Eu ficaria um pouco na dúvida na posição, né, pelo amor de Deus, de treinador. Não é nada que eu tenha sonhado algum dia ou que eu tenha qualquer mínima capacidade, mas pensando em como armar o time e como distribuir as funções, eu teria uma vontade muito grande de entregar a saída de bola do Flamengo ao Jorginho. Sim. Até curiosamente, né? Qual foi o zagueiro? Qual o Léo deu o passe para o Arrascaeta? O Léo Ortiz deu um passe porque o Flamengo estava posicionado no campo de ataque e dali onde ele estava, o passe só poderia ser para um jogador muito perto do gol adversário, né? O gol do Fortaleza, no caso. Mas por que isso acontece? Ele próprio explicou na entrevista. O Flamengo é um time acostumado, preparado para e que gosta de sair de trás com a bola. Só que às vezes esse trás não é lá atrás, né? Na maioria das vezes o Flamengo se coloca no campo do adversário. Nem sempre os zagueiros estão tão profundamente no campo de ataque como ele estava, mas o Flamengo se instala, né? Idealmente falando, o Flamengo faz isso em todas as partidas.
Então, do ponto de vista do que o Jorginho pode agregar a esse tipo de jogo, esse tipo de ideia, pensando em adversários tecnicamente inferiores, no momento em que o Flamengo estiver instalado, ele é mais uma peça para conseguir quebrar defesas que vão tentar atrapalhar o Flamengo com muitos jogadores na frente da bola. Pensando num caminho da área do Flamengo até o local onde os zagueiros vão se instalar e o time à frente, assim por diante, eu teria vontade de deixar o Jorginho comandar esse processo. Você tiraria? Só que quem sai é o grande problema, né, no futebol. Principalmente num clube que tem muita gente para jogar, e você falar que o Eric Pulgar não merece continuar jogando é quase um sacrilégio atualmente. Então eu tiraria o De La Cruz também, que até hoje eu entendo que não jogou a quantidade de futebol que a gente imaginou que ele jogaria quando foi contratado. Eu elogiei muito a contratação dele, eu acho ele um ótimo jogador, mas até agora talvez ele até concorde que... O Flamengo, através das suas redes sociais, confirmou que Jorginho, meio-campo, ítalo-brasileiro, ele nasceu no Brasil, mas se naturalizou italiano. Ele chega ao Rio de Janeiro por volta de 5h30 da madrugada da próxima sexta-feira. E ele vem para fazer exames e depois, estando tudo ok, vem para assinar o compromisso com o Flamengo. Então o clube anuncia que o Jorginho está vindo e que faltam esses detalhezinhos finais para haver um anúncio oficial, né, da chegada do Jorginho. Mas está tudo muito bem encaminhado e muito provavelmente, né, só se acontecer algo diferente do que está previsto, o Jorginho estará no Mundial de Clubes. Grande reforço, hein, gente? Grande reforço. Estará no Mundial de Clubes com o Flamengo. Eu tenho a impressão, sinceramente, porque eu já falei isso, que a maior parte do público brasileiro, ele não acompanha o futebol internacional. E quando eu digo futebol internacional, o futebol da Europa, né? O público daqui acompanha mais os jogos dos times daqui, os times que ele acompanha mais de perto são os times do coração dele e os rivais, e as competições aqui, Libertadores, Sul-Americana, aquela coisa toda. O futebol lá da Europa, o cara só vê quando é, por exemplo, um Barcelona e Real Madrid, quando é uma final de Champions, PSG e Inter de Milão, só quando é jogo desse nível que para tudo para o cara ver. Quem vê a Premier League, a Série A italiana, a Ligue 1 francesa, a Liga da Espanha, a Bundesliga da Alemanha, Campeonato Português, a temporada inteira e até mesmo as competições internacionais, é uma menor parte do público, né? O povão mesmo, ele tá ligado aqui, é no Flamengo, é no Vasco, é no Botafogo, é no Fluminense, é no Palmeiras, é no Corinthians, é no Santos, é no São Paulo, é no Atlético, no Cruzeiro, no Inter, no Grêmio. A maior parte da galera acompanha o time dele aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente não está entendendo a relevância desta contratação do Flamengo. O Flamengo, gente, está trazendo para o seu elenco um dos melhores meio-campistas do mundo. Sempre tem alguém do contra que vai falar assim: mas nos últimos anos ele estava na reserva do Arsenal. É um fato. Estava mesmo, mas entrava em muitos jogos e continuou sendo importante. Ele tem 33 anos. Para o nível lá do futebol da Europa, para uma equipe do Arsenal, né, que joga a Premier League, ele começou a perder um pouco de espaço. Não que ele tenha deixado de ser importante, mas ele não era mais titular absoluto como nos anos anteriores. Aí as pessoas do contra, que tem muitas, falam assim: tá vendo, vai trazer um jogador que é reserva de lá, gente. Esses caras que jogam na Europa, e nós tivemos no próprio Flamengo grandes exemplos recentemente, Rafinha, Felipe Luiz, que hoje é o treinador do Flamengo. Atualmente nós temos o Alexandro. O que o Alexandro está jogando?
É um absurdo. Esses caras, quando vêm para cá, com o nível de futebol, de profissionalismo, de qualidade técnica que eles têm, eles acrescentam demais. E eu diria até que eles sobram na turma. E o Jorginho é isso. Ele é um meio-campo espetacular. E eu fico imaginando aqui, porque é o seguinte, gente. O Flamengo já tem um meio-campo que conta com Eric Pulgar, De La Cruz, que é uma dupla de volantes, fantástico. Aí você tem Arrascaeta, o melhor meia da América, e Gerson. Você vai juntar a esse povo todo Jorginho. Você acompanha a carreira do Jorginho? Eu vou trazer para você a história do Jorginho, para você entender melhor. Quem é o Jorginho, se é que você não conhece o Jorginho. Eu estou falando isso porque eu percebo que muita gente não conhece o Jorginho, ou não entende a grandeza dessa contratação. Eu vou compartilhar aqui a tela do Ogol, que é um site que traz as estatísticas, os números dos jogadores, com um acervo espetacular, e que vai mostrar toda a trajetória do Jorginho, resumindo aqui para vocês. Vamos lá, olha aqui, Jorginho, muito bem. Gente, ele é de Imbituba, Santa Catarina, mas ele tem uma história muito curiosa, assim, ele jogava lá na terra dele, né, nas categorias de base lá, e ele foi descoberto por uma dupla. Essa história é bem interessante, essa história é bem legal. Ele foi descoberto em 2007 por dois caras, Ricardo Pritiantelli e o ex-goleiro Giovanni Galli. Eles eram olheiros do Hellas Verona, da Itália. E viram aquele jovem jogador de Imbituba atuando nas competições ali de Santa Catarina. E decidiram, na época, desembolsar 35 mil euros para tê-lo em Vêneto. Ou seja, ele não jogou no futebol brasileiro. Aí ele foi para lá em 2007 e ficou nas categorias de base do Hellas Verona. Aí ele foi emprestado a uma equipe chamada San Bonifacese em junho de 2010 para jogar a segunda divisão lá, para ganhar experiência, atuando em 31 partidas, marcando gols, fez 31 gols nesse time lá em 2010. Lembre-se que ele chegou lá no Hellas Verona em 2007, ficou em 2010, foi emprestado para essa equipe lá da segunda divisão. Aí ele fez 31 gols, deu 10 assistências e retornou ao Hellas Verona em setembro de 2011. E aí ele começou a se firmar. Começou a se firmar, começou a evoluir. E aí o histórico dele é esse aqui que vocês estão vendo. Ele jogou no Hellas Verona de 2007 até 2010 na base, aí foi emprestado para o San Bonifacese, aí em 2011 ele retorna para o Hellas Verona. Eu me lembro que eu transmiti muitos jogos do Jorginho no futebol italiano, porque nessa época aqui, 2012 até 2018, o Fox Sports transmitia o campeonato italiano. Então eu acompanhei muito de perto os jogos do Jorginho. Ele arrebentou no Verona, aí ele foi para o Napoli, gente. E aí foi a ascensão da carreira dele. Em 2013 ele ficou no Napoli até 2018, participou de um time que depois da equipe do Maradona, na oportunidade foi considerado o melhor time da história do Napoli, até aparecer essa equipe recentemente, que conquistou 2 campeonatos italianos. Então ele foi um cara muito marcante lá no Napoli, ficou lá por 5 temporadas. Aí em 2018 ele dá um salto ainda maior na carreira, ele vai para o Chelsea, e no Chelsea ele ficou lá por 5 temporadas e ganhou, daqui a pouco eu vou dizer os títulos dele aqui, ganhou muita coisa no Chelsea. E esteve no Arsenal nos últimos 3 anos, e aqui nós vamos pegar, olha aqui, nesta última temporada ele fez 27 jogos, 1 gol, ou seja, ele é um cara que ele estava jogando.
Ele não era titular, mas ele entrava bastante nas partidas. Em 2023-24, ele jogou 36 vezes. Em 2022-23, ele jogou 16 vezes, mas porque ele chegou na metade da temporada lá no Arsenal, né? Aí segue aqui a carreira dele e tal, as transferências, aquela coisa toda, e os títulos conquistados por ele. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui? Mas ele ganhou. Deixa eu pegar aqui a relação direitinho dos títulos conquistados pelo Jorginho. No Napoli, ele ganhou a Copa da Itália 2013 e 2014, que foi um título valorizadíssimo na história do clube, porque foi o primeiro título pós-era Maradona. O Napoli ficou anos sem ganhar absolutamente nada, e eu me lembro bem que eu fazia essas transmissões lá da Itália no Fox Sports, e foi uma comoção, porque o Napoli voltou a ser campeão, e o Jorginho era um pilar desse time. Ganhou também a Supercopa da Itália 2014. Aí no Chelsea ele foi campeão do mundo em 2021, ganhou a Champions League 2020-21, ganhou a Liga Europa 2018-19, eu estive lá nessa final em Baku, narrando pelo Fox Sports, e ganhou a Supercopa da UEFA em 2021. Ele se naturalizou italiano em 2017. O Tite, quando assumiu a seleção brasileira, tinha a ideia de convocá-lo para a seleção brasileira. Mas ele, na oportunidade, achou melhor ir para a seleção da Itália, analisando que teria mais chances por lá, né? E ele seguiu o caminho do futebol italiano e simplesmente ele foi campeão da Eurocopa com a Itália, sendo um dos grandes destaques. Outro título muito especial, porque a Itália tinha ficado fora da Copa do Mundo de 2018, né? A Itália vinha numa crise que, aliás, se estendeu depois para a Copa de 2022, que a Itália de novo não foi. E no meio desse período surgiu uma geração italiana que o Jorginho foi um pilar do meio-campo e ajudou a equipe a conquistar a Eurocopa, né? E ele, como prêmios individuais, esteve na seleção da Liga Europa 2018-19, seleção da Liga dos Campeões da UEFA 2020-21, ou seja, as competições europeias que ele ganhou, ele foi escolhido como o melhor meio-campista porque ele estava nas seleções. Ele esteve na seleção da Eurocopa 2020, ou seja, ele arrebentou também na Eurocopa. Ele esteve na seleção. Melhor jogador da Europa 2020-2021. Terceiro lugar na Bola de Ouro em 2021, gente. Em 2021, ele foi o melhor jogador do mundo. Ele só perdeu para dois caras. Ele foi o terceiro melhor jogador do mundo. Vocês estão percebendo o nível de jogador que o Flamengo está trazendo? Me desculpem, quem fala mal dessa contratação fala por desconhecimento total e absoluto. Pode Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu aí nas últimas horas, vocês já devem ter visto, mas eu preciso atualizar aqui no canal Vene Casagrande, sobre Gonzalo Plata. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o departamento médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo. O Flamengo agradece à Federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso. Beleza, o Flamengo ganhou a queda de braço e eu acho que o Flamengo agiu de uma maneira extremamente correta, publicamente falando. Expôs todo o caso, falou, torcedor, imprensa, FIFA, se ele entrar em campo é por causa disso. Nós não vamos nos responsabilizar. Se ele entrar em campo foi porque ele quis, foi porque a seleção equatoriana colocou. Nós não autorizamos. E aí ficou essa, entre aspas, essa queda de braço. O jogador provavelmente ficou com medo de se expor com a torcida do Flamengo, porque ele já estava sendo criticado apenas pelo fato de ter recebido a seleção equatoriana em sua casa, os médicos, para procedimento no joelho. O jogador deve ter ficado com receio, deve ter falado, não dá, não vou comprar essa briga com o meu Flamengo, com minha torcida. E aí
pediu para ser desconvocado e está retornando nessa sexta-feira ao Flamengo para dar continuidade ao tratamento dele e ficar apto para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que era isso que o Flamengo estava fazendo. Gente, aí eu tenho que ouvir pessoas dizerem assim: e se o Flamengo estiver mentindo? Como que o Flamengo está mentindo, gente? O Flamengo não tá colocando em campo um dos principais jogadores do setor ofensivo há jogos. Ou seja, o Flamengo iria se auto-sabotar? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. O jogador não tem condições de entrar em campo. Felipe Luiz disse isso na última entrevista coletiva, que ele estava na maca contra o Fortaleza, gente. Pelo amor de Deus. Para finalizar nosso vídeo, confirmação do Flamengo da contratação de Jorginho. Enfim. O Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo o seguinte: o meio-campista Jorginho chegará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira em voo proveniente de Londres, com previsão de pouso às 5h35 no aeroporto internacional Toumbi, o famoso Galeão. Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa, sem previsão de atendimento à imprensa no local. Após a chegada, Jorginho realizará exames médicos e em seguida se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT Jorge Elal. A cobertura completa do dia estará disponível nas redes sociais oficiais do clube. Então, galera, é isso. Jorginho, enfim, jogador do Flamengo, óbvio, tem que todo o processo, exames médicos, mas se Deus quiser, ele vai passar e vai conseguir ser atleta do Flamengo e vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Demorou, mas deu aquilo que a gente havia dito. Jorginho, jogador do Flamengo, a partir de agora, a partir de junho, contrato de 3 anos, obviamente é um investimento de salário e luvas que não será baixo, mas o Flamengo, por outro lado, não fez nenhum investimento para tirar esse jogador do Arsenal. Ele chega, entre aspas, livre ao Mengão. Aí, nação, então, as últimas informações do Mengão. O Flamengo, então, anunciando aí o jogador Jorginho para vestir a camisa do Mengão para a Copa do Mundo de Clubes. É um baita de um reforço o Flamengo está trazendo para essa Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que vai ajudar muito o meio de campo ali do Flamengo. Estamos tendo aí a volta do Matias Vinha também. Vamos ver como que vai ser a recuperação dele aí no Flamengo. Eu acho que o Flamengo ainda vai fazer mais 2 contratações, pelo menos é a informação que nós temos, que o Boto está trabalhando nos bastidores para tentar trazer mais 2 reforços para o Flamengo para esse final de temporada. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar sempre aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e fica ligado, hein? Porque assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.